Uma participação que veio da Margarete Abras, de Belo Horizonte. É uma pergunta um pouco grandinha, pastor, se quiser tomar uma aguinha. Agora mesmo. Pode mandar a pergunta grande, a gente não se importa, tá bom? Bom dia, gostaria de parabenizá-los pelo programa que nos ajuda a elucidar algumas dúvidas e, em certos casos, incertezas, como é o meu caso. Eu nunca tinha prestado atenção a esse trecho da carta de Paulo a Timóteo. Porém, no último domingo, foi tema da pregação na minha igreja, com outro enfoque, o qual eu entendi perfeitamente. Eis o meu questionamento. Por que Paulo diz que entregou Alexandre e Himeneu a Satanás por blasfêmia, uma vez que devemos orar até o fim por pessoas que agridem o Evangelho, que escarnecem do Salvador? Foi assim com os ladrões, até que um deles se voltou para Jesus. Se formos entregar todo mundo que blasfema, tá difícil ou tá fácil, não sei. Portanto, querido reverendo Hernandes, peço a sua orientação e paciência. Fiquemos todos na paz. Margarete, um abraço para você, um abraço para o pessoal de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Vamos ver o que o pastor Hernandes tem a dizer. Muito bem. O texto que ela está citando é o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. Tá? E dentre esses, ele está falando, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então tem duas coisas aqui dignas de destaque, Tiago. Primeiro, uma pessoa que rejeita a boa consciência. Essa rejeição é uma rejeição deliberada. É aquela pessoa que não comete um erro por equívoco, por engano, por desconhecimento, por não entender o assunto. Apesar de entender o assunto, ela rejeita. É aquilo que aconteceu com os fariseus e Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa que, tendo conhecimento da verdade, não só rejeita essa verdade, mas atribui essa verdade ao diabo. Os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Ou seja, está dizendo que o que agia em Jesus era o Espírito Santo, que o Espírito Santo era parceiro de Satanás. Conscientemente, deliberadamente. O coração endureceu, a consciência não quer manter-se na boa formação, né? É o que está escrito aqui. Eles rejeitaram a boa consciência. Então, o que Paulo está dizendo, ele está entregando as pessoas a Satanás, porque há duas maneiras de entregar a Satanás. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 5, aquele moço que deitou com a madrasta dele, teve sexo, relação sexual com a mulher do seu pai, diz o texto que Paulo entregou a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito possa ser salvo. Ou seja, isso é disciplina. Entregar a Satanás, numa linguagem bíblica, quando uma pessoa está na comunhão da igreja, ela está debaixo de proteção. Se ela é excluída da igreja, ela perdeu essa proteção. Ela está exposta a Satanás. Para as pessoas sofrerem as consequências do erro dela, para ela acordar. Para que ela tome um susto e se arrependa e se volte para Deus. Esse é o primeiro ponto. Parece-nos que não é o caso aqui. Essa pessoa rejeitou deliberadamente a boa consciência e ela é entregada a Satanás para não mais blasfemar, para sofrer as consequências do ato dela. Isso não significa que qualquer pessoa que me aborrece eu vou entregar para Satanás, que eu vou deixar de orar por ela. Não, de forma nenhuma. Nós devemos insistir. Agora, é diferente, é isso que Jesus chamou de lançar pérolas aos porcos. É diferente quando uma pessoa deliberadamente, conscientemente, propositadamente afronta o Evangelho, afronta a verdade, blasfema contra Deus conscientemente. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui, entregando essa pessoa a Satanás para que ela não continue blasfemando. Mais uma dúvida sobre a Bíblia. Foi um e-mail que o Christian mandou para nós, dizendo: pastor, em Apocalipse fala que os covardes não entrarão no reino de Deus. E ele pergunta: o que é essa covardia, pastor?
Então vamos para o texto. Ele não citou a fonte aí, mas a fonte está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A pergunta é: o que significa os covardes? Temos que entender, Tiago, que o livro de Apocalipse foi escrito no período mais dramático da história da igreja. Quem governava o Império Romano era Domiciano, que reinou de 81 a 96. Esse imperador foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. Ele foi tão perverso e tão maligno quanto Nero foi. Foi ele quem deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Então os cristãos estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras. E muitas pessoas acovardaram-se, ficaram com medo e negaram a sua fé para não sofrer qualquer sanção por parte do Estado romano. Então, o que o texto está dizendo, que aquele que diante dos perigos da vida ou das ameaças das autoridades constituídas num governo totalitário, por exemplo, de um governo ateísta, comunista, como a história está cheia de exemplos no século XX, no século XXI. A pessoa diz: ou você nega Jesus ou eu te prendo. Ou você nega Jesus ou eu fecho o seu canal para você não ser monetizado. Ou você nega Jesus ou eu te mato. Você acha que está acontecendo no mundo hoje? Está acontecendo. O século XX, por exemplo, o maior número de mártires do cristianismo aconteceu no século XX, nas mãos dos regimes totalitários. E hoje ainda. Você tem país hoje, como a Coreia do Norte, por exemplo, como Cuba, aqui perto de nós, até bem mais próximo, em Venezuela, onde cristãos estão sendo perseguidos. Como Nicarágua, cristãos são presos. Então, quando uma pessoa, diante de uma situação de risco, ela é confrontada, ou você nega a sua fé, ou você vai sofrer suas consequências, e ela nega a fé para não sofrer as consequências, esse é o covarde. E Jesus Cristo diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? A cruz não é enfermidade, a cruz não é problema financeiro, a cruz não é a sogra, a cruz não é o marido, a esposa. A cruz é um instrumento de morte. É por isso que a igreja é chamada para ser testemunha. Sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha no grego é martiria, de onde é a palavra mártir. Quem não está pronto a morrer por Cristo, não sabe o que é viver para Cristo. Esse é o ponto aí. Muito bem. Nós entregamos, então, mais 3 perguntas respondidas no programa de hoje. Eu quero agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que proporciona esse programa a todos nós.